CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Hoje a gente fala dos golpes da internet, cada vez mais direcionados aos adolescentes, não é isso, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Os adolescentes são ávidos usuários de tecnologia, como a gente sabe, né? Todo adolescente anda com o celular na mão aí, né? O tempo todo, né? E aí, isso chamou a atenção dos golpistas, obviamente, e começaram a criar golpes especificamente para atingir a esse público, né? O público dos adolescentes, para isso. E a gente fez aqui uma relação de alguns golpes bastante populares que têm um foco exclusivo nos adolescentes, especificamente. O primeiro golpe é o golpe nas redes sociais. As redes sociais ocupam, como a gente sabe, muito tempo da vida dos adolescentes, nesse caso, né? E aí os criminosos podem, por exemplo, vincular manchetes chamativas, por exemplo, de celebridades, né? E aí, com isso, colocar um link e que aí isso chama a atenção do adolescente, o adolescente vai lá e clica, e esse link pode infectar, obviamente, o celular, né, do adolescente. Também, outra situação é tentar entrar em contato com as vítimas, né, as supostas vítimas aí, por meio das mensagens diretas, convidando a participar, por exemplo, de concursos, sorteios através da rede social. E com isso, também, né, do mesmo jeito, os links que são divulgados nesse tipo de iniciativa são links maliciosos que podem roubar informações dos adolescentes. Outra questão é a questão de venda de produtos. Então, o golpista vai lá e coloca uma propaganda de um produto importado, um produto que são caros, mas com desconto muito agressivo, e aí isso chama a atenção do adolescente, e aí ele pode tentar comprar essa situação. E aí ele tem duas situações. Uma que está comprando um produto mais barato, mas é um produto falso, um produto que não é exatamente aquele produto que está anunciado que está ali, ou também uma outra hipótese é o adolescente ele faz a compra, muitas vezes coloca lá o cartão de crédito do pai, da mãe, do responsável, e aí o golpista, na verdade, ele não está vendendo o produto nunca vai chegar, e o que ele queria, na verdade, era o número de cartão de crédito, endereço, CPF, né, dele ou do responsável, nesse caso aqui. Então é outro golpe bem comum, né? Também, né, os golpistas se aproveitam dessa situação, muitas vezes os adolescentes estão em busca de uma bolsa de estudo, estão algum tipo de oportunidade, né? E aí os golpistas criam, né, sites falsos ou anúncios falsos de bolsas de estudo, né? E aí, na verdade, essas bolsas de estudo não existem, mas o golpista cobra uma chamada taxa de inscrição, né? E esse dinheiro, na verdade, é o que o golpista está querendo ganhar nesse caso, né, com isso. Ou o golpista quer obter informações, dados pessoais do adolescente para usar isso depois em um financiamento ou num tipo de crediário, algum tipo de emissão de um cartão de crédito, por exemplo, nesse caso lá. Que é um golpe bastante parecido com um golpe de emprego também, né? Tanto de bolsa de estudos como também de emprego, em que o golpista cria lá uma oportunidade de emprego e aí ele cobra um valor, né, para fazer a inscrição do adolescente naquela oportunidade de emprego, por exemplo. Então, de novo, também é uma questão da taxa de inscrição, né, ou também do roubo de informações pessoais que podem abrir espaço, né, para que o golpista use essas informações para atividades ilícitas, usando, infelizmente, o CPF do adolescente, né? E aí, por último, a questão do relacionamento, né? Muitos adolescentes usam aplicativos de relacionamento para encontrar pessoas, né? E aí essas plataformas de namoro online pode dar oportunidade para o golpista criar um perfil e aí criar uma certa intimidade com o adolescente, e aí ele pode ou obter informações pessoais do adolescente, ou também ele pode, né, fazer com um grau de intimidade maior, pedir fotos de nudes e depois fazer a extorsão do adolescente falando que ele vai divulgar aquelas fotos, né, e aí pedir dinheiro com esse caso. Então, são alguns golpes aqui bem comuns, né, nessa situação, e aí a ideia de como se proteger é sempre desconfiar, né? Desconfiar da oferta de emprego, da bolsa de estudo, será que aquilo é verdade? Fazer uma checagem, pesquisar na internet sobre aquela empresa, se ela realmente existe, se tem alguns sites aí como o Reclame Aqui, será que tem mais alguém que caiu nesse golpe e está reclamando nessa situação? Então, ou seja, na verdade, aquela regra de ouro, né? Ou seja, se parece
bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade na internet. Ninguém tá rasgando dinheiro aí, né? Então, é uma dica importante aí de sempre desconfiar dessas ofertas que parecem ser boas demais, né, nesse caso, né? Isso não é só para adolescente, é para todo mundo, né, Gilberto? Exatamente. Nesse caso aqui, o golpista ele já foi, né? Ou seja, o adolescente ele usa maciçamente o acesso à internet, redes sociais, aplicativos de relacionamento, né? E muitas vezes o golpista criou esses golpes especificamente para atingir esse público, né? Então essa é uma questão, mas realmente vale para todo mundo essas dicas, né? De tomar cuidado com o que você encontra na internet. É isso aí. Bom, gente, quem tem sugestões já pode ir mandando para cá, 992994297. Esse é o nosso telefone aí com a conexão direta com Gilberto Sodré. Pode ser Torpedo, WhatsApp ou Telegram. Enquanto a gente recebe as participações, vamos falar dos assuntos que marcaram a semana. Viralizou. O Windows 11 chegando ao fim. Na verdade, a gente comentou que o Windows Está 10, chegando. Né? Está chegando. Não está chegando ao fim, não. Então, a gente até comentou, né, que tinha um rumor que a Microsoft ia fazer o lançamento do Windows 11, mesmo contra, ela tinha falado no começo que o Windows 10 seria a última versão do Windows, e na verdade agora é oficial. Ontem a Microsoft veio a público e confirmou oficialmente que o novo sistema operacional vai se chamar o Windows 11, né? Ele tem um foco, basicamente, pelo que foi divulgado ontem, né, de uma simplificação da interface do usuário, né, e aí uma repaginação daquela loja de aplicativos da Microsoft, chamada Microsoft Store, nesse caso. Então, essa é uma questão. Ele mudou um pouco a interface, aquele menu iniciar que ficava no canto esquerdo inferior da tela, agora vai ficar no meio da tela, naquela barra inferior do aplicativo, né, na verdade do sistema operacional, e agora tem um modo escuro, né, que é aquela modo com aquelas cores mais escuras, né, que ficou muito bonito, pelas imagens que foram divulgadas, pelo menos ficou bem legal nessa questão. Outra novidade do Windows 11 é que o Microsoft Teams, que é aquela ferramenta de webconferência da Microsoft, agora vem integrado nativamente no Windows, o que mostra que o Skype definitivamente morreu, né? Ou seja, a Microsoft vai abandonar o Skype e assumiu como sua ferramenta de colaboração, né, e de troca de informações, de webconferência, é o Microsoft Teams agora, né? E o Skype vai ficar pelo caminho, provavelmente, né, pelo que tudo indica, né? O Microsoft... o Teams que salvou muitos alunos, né, em home office. Exatamente. Muitas escolas passaram a fazer as aulas online através do Teams, com grupos pelo Teams, com gravação das aulas pelo Teams também. Realmente foi uma grande mão na roda e uma salvação para muitas escolas e muitos alunos aí também, né? Nesse Verdade. caso. O Windows 11 tem uma ênfase interessante em computadores que têm telas touch e tablets com canetas. Então, ou seja, é uma forma interessante de interface que ele tem, né? Ele tem uma integração interessante com os jogos e com a parte do Xbox também. E aí uma novidade interessantíssima também é que agora aplicativos do Android vão poder rodar dentro do Windows. Então eu vou ter aplicativos do sistema operacional Android rodando dentro do Windows e os aplicativos vão estar inclusive na loja, né, da Microsoft Store também. Então é uma novidade nesse caso aqui. Assim, uma coisa que as pessoas nossos ouvintes podem estar perguntando aí eu vou ter que pagar novamente o Windows 11 para isso? Na verdade, não. O Windows 11, quando ele estiver completamente liberado, vai ser uma atualização gratuita do Windows 10. Então, quem tem o Windows 10 hoje registrado, quando o Windows 11 estiver liberado, vai receber um aviso perguntando se ele quer atualizar o seu Windows 10 para o Windows 11. Então, isso vai ser feito, teoricamente, automaticamente, né? Os requisitos do sistema são quase os mesmos lá do Windows 10, com exceção, né, de ele ter um chip, né, de criptografia chamado TPM. Então, o hardware do equipamento deve ter esse chip, que é um chip que melhora a segurança, né, do sistema. Então, esse é um requisito importante, né, mínimo, para o Windows 11 funcionar, né? Bom, outra notícia dessa semana também é que o Clubhouse, aquela rede social de voz, né, de conversas por voz, que era, antigamente, eu só podia entrar através de convite, agora começou a liberar os acessos para todo mundo, basicamente. Então, mesmo quem não tinha convite, começou a receber uma liberação para ter acesso ao sistema agora. Isso, claramente, é um movimento de reação
ao Live Audio Rooms, que a gente falou na quarta-feira, que foi o lançamento do Facebook. O Facebook lançou um aplicativo bem similar, um serviço, na verdade, bem similar ao Clubhouse, e o Clubhouse agora a liberou completamente para que todos os usuários possam entrar sem precisar de convite nesse caso, né? É isso. E a última notícia que me chamou a atenção essa semana, Fernanda, foi que a maioria das transações bancárias no Brasil já acontecem por celular. Pela primeira vez isso acontece no Brasil, 51% das transações, né, bancárias no Brasil foram realizadas através de dispositivos móveis, né, aplicações móveis. Veja a força dos dispositivos móveis do nosso mercado, né, para isso. Eu acho que também é muito fomentada pela pandemia, né? Quando os bancos fecharam, houve redução da entrada, né? Não tem dúvida, né? E a gente está vendo também que tem muitas empresas, né? Muitas fintechs, na verdade, que lançaram seus produtos via aplicativos móveis. Então, tem lá bancos digitais, né? O próprio Mercado Livre virou um banco agora também, tem seu aplicativo móvel também. Então, ou seja, além da pandemia, a oferta de serviços móveis financeiros aumentou muito também. Então, isso também acho que faz parte de todo esse ecossistema. Isso aí. Bom, eu tenho aqui algumas participações. O Renan, por exemplo, ele disse que não foram só as escolas, não, que ele também adotou o Teams na empresa dele, desde o ano passado. Legal. Tem um outro ouvinte aqui me pedindo ajuda, não tem nome, mas vamos lá. Ele pergunta o seguinte: no Windows, as notificações aparecem sempre no canto inferior direito, não é isso? Ele pergunta se pode mudar essa configuração para o esquerdo. Eu acho que não. Assim, eu até vou dar uma olhada, mas eu acho que eu não me lembro de nenhuma configuração dessa, pelo menos no Windows, que poderia mudar. Nos navegadores dá para mudar, né? No Telegram, por exemplo, né? E nos navegadores tem como mudar isso, mas no Windows especificamente, né? Eu não me lembro de ter uma configuração dessa para isso. Uhum. É o Hernandes, acabou de responder aqui. Eu Tá. tenho também o Wanderson pedindo uma dica de antivírus gratuito para celular. Ele tem ficado muito apreensivo com relação às senhas e à segurança. Então, Wanderson, você pode usar, por exemplo, aplicativos gratuitos para Android, né? Os Kaspersky, tem o Avast, tem o Bitdefender, todos aplicativos que são bons, tem versões gratuitas para Android, né, sem problema. Para iPhone é mais complicado, tem o Malwarebytes, que tem uma versão gratuita para iPhone, né, mas para Android tem várias opções para isso. Uhum. Nós chegamos a falar sobre pagamentos também pelo WhatsApp, né? E a Carmen, ela pergunta se é seguro aderir a esse modelo. Então, Carmen, agora muitas pessoas têm perguntado, inclusive, isso, né? A gente comentou sobre a questão de pagamento via WhatsApp, tem umas 2 semanas, mais ou menos, que ia ser liberado, né? Que o WhatsApp ia começar a liberar a atualização dos aplicativos para isso, e começou a acontecer agora essa semana. Muitas pessoas, né, foram surpreendidas com a mensagem que aparece lá no topo da tela, né, do seu celular, falando sobre pagamentos online para habilitar, né? E aí, quando você clica naquilo ali, você é levado a uma tela do Facebook Pay, para fazer um cadastro do Facebook Pay. É uma segurança como uma segurança de banco também, ou seja, da mesma situação, não tem nenhuma diferença nesse caso. Se você quiser aderir, você pode aderir, fazer o cadastro lá no Facebook Pay e colocar o seu cartão, cadastrar, né, seu cartão de crédito ou débito. Mas se você não quiser também, ele não é nenhuma obrigação, você pode simplesmente cancelar e não fazer essa opção, não cadastrar nada em relação a isso no WhatsApp. Uhum. A Renata pede uma ajuda aí sobre os aparelhos da Samsung, o A51 ou o A71, se são bons e qual deles é o melhor. Então, Renata, os dois aparelhos são bem equivalentes, todos eles são de 2019, no final de 2019, todos eles têm a mesma versão do Android. O A71 é um pouquinho maior, né, e um pouco mais pesado, pouca coisa mais pesada e um pouco maior do que o A51, né, e o valor é bem diferente. Enquanto o A51 tem uma faixa de preço de R$ 1.600, o 1.700, o A71 tem um preço entre R$ 1.900 e R$ 2.000. Por causa disso, a diferença principal entre eles é que o A71 tem um pouco mais de performance. Câmera é praticamente a mesma, tela é praticamente a mesma de qualidade, né? Armazenamento também. A única diferença é que o A71 tem uma performance um pouquinho melhor, né? Então, ou seja, essa é a diferença entre os dois. Aí você vê aí como é que, se isso é importante para você, se talvez um aparelho um pouco mais barato, talvez seja mais interessante e tenha um melhor custo-benefício para você nesse caso. Uhum. É a mesma pergunta do Renan, se você poderia comentar sobre este aparelho. O Roberto pergunta sobre o S21.
Ele disse que chegou até a pensar em comprar o S20, mas agora... S20 é qual? O Samsung 20? É Samsung 20, exatamente. O S20 e S21 é a linha mais Relançamento. sofisticada, mais top de linha da Samsung lá para isso, né? E aí ele espera, compra o 20 mesmo? Olha só, eu de novo assim, modelos são muitos, eu vou dar uma olhada aqui, a gente volta a falar sobre, eu até anotei aqui, o nome do nosso ouvinte é? O nome do nosso ouvinte, deixa eu achar ele novamente aqui. Roberto. Roberto, ok, Roberto. Eu prometo que na quarta-feira a gente traz uma análise desse o S20 e S21, para a gente até comparar aqui para os outros ouvintes também acompanharem essa situação. Uhum. E a Jéssica perguntando sobre atualizações do S10 Plus. Ainda tem atualização ainda do S10. Tá na lista. Deve ser a última atualização que a Samsung deve liberar para o S10, né? Agora, na próxima versão. Mas vai ter, né? Demora um pouco, porque tem que passar por uma série de etapas, mas deve ter ainda, pelo que a Samsung falou, deve ser a última atualização do S10. É isso. Gilberto, te agradeço pela participação. Excelente dia para você. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.